tudo bem com você? Obrigado pela companhia. Eu sou o Jeremias Gomes. No ambiente de trabalho moderno, o excesso de dedicação virou quase uma regra para muita gente, não é? Mas pode ter sérias consequências ser um workaholic ou um viciado em trabalho, porque acaba afetando não apenas a saúde mental, mas também a física, não é? A nossa vida pessoal e social. E a inteligência emocional surge como uma ferramenta essencial para equilibrar a rotina e evitar o esgotamento. Aqui na LESP, o projeto de lei 93 de 2023 propõe incluir inteligência emocional na educação básica. É uma iniciativa que pode transformar a forma como a gente lidar com o estresse desde cedo. A gente vai entender melhor sobre inteligência emocional no trabalho com os nossos convidados aqui no Alesp Cidadania. Bruno Martins é administrador de empresas e CEO da Trilha Carreira Interativa. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Jeremias. Um prazer falar com todos aqui da TV Alesp. Que ótimo, vai ser muito bom. E com a gente online, Vitória Lopes, advogada trabalhista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Deixa eu começar aqui com o Bruno. Ô Bruno, vamos começar pela definição, inteligência emocional, e eu quero que você dê um pouco de exemplo também, porque é um tema que no trabalho não é fácil não, ter a tal da inteligência emocional. Como que a gente pode conceituar? Aliás, deixa eu antes, rapidinho, só pedir para você se apresentar melhor, porque você trabalha com RH já há um bom tempo, Uhum. Depois eu já emendo a primeira pergunta. Tá legal, Jeremias. Bom, sou Bruno, eu sou sócio e fundador da Trilha Carreira Interativa, uma consultoria especializada em recursos humanos. Uhum. A gente assessora executivos que estão em transição e também realizamos projetos de treinamento para grandes empresas, né? Então, a gente trabalha, esse tema inteligência emocional para a gente é muito íntimo, porque trabalhamos com o desenvolvimento das pessoas, na capacitação profissional, na melhoria da vida e carreira. Então, para a gente é um prazer falar e compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês aqui na LESP. O que é essa inteligência emocional, especialmente no trabalho? Pois é. Inteligência emocional, muitos dizem que ela é mais importante do que a inteligência racional, o que a gente sempre soube que é o QI, Uhum. Então o coeficiente de inteligência. Então, a inteligência emocional nada mais é do que a nossa capacidade de entender, nos entendermos emocionalmente e entender também e gerenciar as emoções das outras pessoas. Então, quando Daniel Goleman, que é o guru da inteligência emocional, ele colocou esse conceito resumido, quer dizer que mais importante do que a habilidade técnica é a forma como eu lido com as emoções das outras pessoas e com as minhas. Por quê? Porque isso cada vez mais está sendo um diferencial nas organizações, nas relações de trabalho, nas relações das lideranças, etc. Então o ambiente fica muito melhor, muito mais calmo, menos tenso, quando você tem inteligência emocional mais aguçada, mais evoluída. E, infelizmente, não é o que a gente vê na realidade das empresas. As empresas realmente têm muitas oportunidades de desenvolver ainda, as pessoas têm muitas oportunidades para se desenvolver na questão da inteligência emocional. Quando vai contratar e durante também. Vocês do RH têm bastante trabalho pela frente, Eu li um livro uma vez que chamava Primeiro Quebre Todas as Regras, e é feito pela Gallup, e é tipo o nosso IBGE aqui lá nos Estados Unidos. Então, eles falavam que para contratar astronautas, imagina naquele tempo a NASA, como é que era o processo. E aí eles pegaram, você pega os dois astronautas, passaram pelo mesmo processo, tinha a mesma inteligência, tem todo um treinamento, fizeram tudo igualzinho, bonitinho, a mesma condição de saúde, que é uma regra, E aí, quando eles voltaram para a Terra, quando caiu com a cápsula no mar, fez todos os procedimentos bonitos. O outro se apavorou, deu uma fobia nele e estragou tudo. Então, para explicar que, assim, por mais que você tente trabalhar essa inteligência emocional, essa questão mais humana da pessoa, é muito difícil para as empresas de RH acertar, Hoje já está mais evoluído isso. A gente tem muitos recursos hoje, tá, Jeremias? Então, existem ferramentas, cursos, treinamentos muito voltados para desenvolvimento dessa habilidade tão importante que é a inteligência emocional. E, claro, depois da pandemia, aconteceu um boom disso, porque a saúde mental, que é um tema central, e nunca se falou tanto de problemas de ordem de saúde mental, de problemas de ansiedade, depressão,
o famoso burnout, né, que é o esgotamento mental em relação aos trabalhos realizados, a pós-pandemia nos deixou acender um holofote importante para que as pessoas começassem a priorizar melhor as atividades do dia a dia. Por quê? Porque ela é silenciosa, né? Quem não tem inteligência emocional evoluída tende a cair nessa grande armadilha que é se esgotar, que é começar a negligenciar atividades que lhe dão prazer. Então, a inteligência emocional, eu diria que, além de ser uma competência mais valorizada hoje, é sinônimo de longevidade. Me permita até um dado. Primeiro, o Brasil é um país hoje mais ansioso do mundo, né? Com a maior taxa de ansiedade do mundo. E outro ponto, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, existe essa questão da ansiedade, da saúde mental, ela gera um problema de expectativa de vida. Ou seja, eles falaram de 10 a 20 anos. Olha só, é muito assustador, né? Então, coitado do nosso coração, ele tem que trabalhar mais para quem é muito ansioso, né? Vamos trabalhar isso aqui com um pouquinho com os nossos convidados. Deixa eu passar aqui para a doutora Vitória Lopes, ela é da área trabalhista. Fala um pouquinho do seu currículo, doutora, e depois, eu sei que é advogado, eu não sei se advogado tem muita inteligência emocional, vou fazer essa pergunta depois para ela aí. Doutora, por favor. Meu nome é Vitória, sou advogada trabalhista e previdenciária. Meu escritório fica aqui em São José dos Campos e a gente atua exclusivamente para empregados, né? Então, a gente atende esse lado mais frágil da relação, digamos assim. Então, a gente escuta bastante história e a inteligência emocional sempre está ali presente, né? Ou a falta de inteligência emocional sempre está ali presente nas situações mais corriqueiras que a gente busca os direitos na Justiça do Trabalho. Muito bem. Não, sabe por que eu perguntei? Porque assim, o advogado, geralmente, eu já vi isso, né? Ele é muito talhado para o enfrentamento com o outro advogado da outra parte, né? E o ideal é que a gente sempre trabalhe por acordos, enfim, né? Mas um pouco de talvez, tá no cerne do advogado, né? E outras áreas também. Né? Atualmente, né, a gente trabalha muito, até a justiça mesmo se adaptou para trazer assim, a possibilidade de maiores acordos. Então, existem ali, tanto com a reforma trabalhista, quanto com o novo Código de Processo Civil, que é lá de 2015, né? É previsto isso, essas tentativas de acordo, justamente para que a gente consiga sanar ali o litígio de uma maneira mais rápido. Então, é bem legal. Mas, assim, o advogado em si, a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional justamente. Muito. A gente lida com o problema dos outros. Então, assim, a gente precisa separar, né, o nosso profissional do pessoal, não deixar isso interferir, porque é bem complicado mesmo. Sim, com certeza. Agora, doutora, eu faço muito programa aqui sobre burnout, aqui hoje a gente está falando sobre workaholic, mas nas suas pesquisas ou no seu dia a dia, tem chegado à justiça questões de saúde mental no trabalho ou de uma exigência além do normal? Como é que isso chega na justiça? Tem chegado muito, né, burnout, que é equiparado a uma doença de trabalho, né, então, acidente de trabalho, então ela causa uma certa estabilidade quando comprovada ali o nexo. Também chega muita questão de assédio moral, porque a gente percebe que quando os líderes em si não possuem uma inteligência emocional, isso transparece para a equipe e acaba resultando em assédio moral, como, por exemplo, metas absurdas, humilhações, não saber lidar ali com o outro, não ter empatia. Então, isso vem aumentando muito, infelizmente. E há condenações, assim, em jurisprudências, enfim, nesses casos, porque tudo depende de prova, que às vezes é meio complicado, né? Mas como que tem sido o desfecho? Não sei se a senhora tem acompanhado. Então, até posso falar em casos que o meu escritório atuou, de casos mais graves, né, até ter pensões vitalícias determinadas pelo judiciário, porque o burnout foi tão grave que isso impactou até a capacidade da pessoa continuar ali desenvolvendo o trabalho, teve uma redução da capacidade, né, então resultou em uma pensão vitalícia, como casos que assim não são tão graves e que resultam num dano moral. Mas tendo provas, né, e um bom embasamento das provas, a dano moral, né, a indenização em si é devido, não só o dano moral, mas
se você tiver ali gastos com medicamentos, tratamento médicos, eles também são reembolsados. Nossa, é impactante isso, né, Bruno? Essa questão do até chegar a uma condenação de uma pensão vitalícia, é porque, no caso, esse assédio, acho que foi um assédio moral, não sei se a sua doutora citou, é complexo. Dá para evitar com um bom treinamento, com uma orientação, né? Mais do que treinamento, eu diria que é uma etapa anterior, Jeremias. Eu acho que a doutora falou uma coisa muito interessante, o que é meu, o que é do outro, né? Resumindo. Eu não posso pegar aquilo que é da outra pessoa. E como você faz isso? É um exercício que parece simples, mas não é. Primeiro, a autorregulação. Me dar limite. Sabe aquele lance de saber dizer não? E é muito difícil, né? A gente se acostuma durante a vida a procrastinar, né? A não dizer não. Para muitas coisas, ter conversas corajosas. Então, acho que a autorregulação, ou seja, de você se dar limites, é muito importante para você desenvolver inteligência emocional e reduzir esse estresse das relações. Tá? Um outro ponto também, que eu faço um adendo a que a doutora comentou, é a autoconsciência. Entender, olhar para si e entender aonde me estressa, aonde me dói. Quais são os meus gatilhos de estresse? Quais são os meus gatilhos que eu possa trabalhar para poder viver melhor e entender melhor as pessoas? Você está falando em relação ao líder ou de... Não sei nem se usa essa palavra ainda, subordinado, né? Todos. Todos sem exceção. O líder, na função dele, ele tem que ser empático, ele tem que ser autorregulado, autoconsciente para poder liderar as pessoas, correto? E os subordinados também na função deles. Eu falo isso abertamente para todo tipo de perfil profissional, desde o office boy até o dono da firma. Eu perguntei a um especialista de RH, não era nem de RH, que veio ao programa, não lembro a área, eu falei, mas isso aí não é uma coisa mais do RH? Ele falou, mas isso é coisa do líder. Mas eu fico pensando, o líder também, às vezes, ele entra na empresa, ele também não tem um treinamento, né? Mas eu não vejo, em geral, não sei se tem diferença entre empresa brasileira e americana, enfim, de RH fazendo treinamentos para essas lideranças, porque elas também precisam de ser treinadas, ser orientadas. Às vezes o cara entra, pega, talvez ele já construiu isso em outras empresas, experiência de vida, mas muitas vezes ele não tem também, né? Protagonismo, Jeremias, eu acho que essa é a palavra-chave. Muitos líderes, eles terceirizam a carreira para as empresas. E isso faz com que eu não desenvolva a melhor técnica de gestão de pessoas. O treinamento, eu falo sempre que é uma injeção de ânimo. É algo pontual. Eu vou absorver, depois de um mês, 2 meses, eu posso estar esquecendo se eu não pratico. É claro que o RH ele tem um papel fundamental para apoiar esse profissional a buscar desenvolvimento. É claro que o RH tem essa função, mas mais do que isso, se o profissional ele não tem entusiasmo para buscar novas técnicas, estudar sobre inteligência emocional, né, ter um mentor, contratar um especialista, nada vai funcionar. O RH hoje não resolve esse tipo de questão. Ele é um apoio, ele é um intermediário e não fim. Entendi. Doutora, fica à vontade para complementar, mas meu questionamento é em relação à legislação. O que a legislação diz sobre a questão do não é abuso moral, esqueci o nome. Assédio moral. O assédio moral, o esgotamento no trabalho, né? Mas se a senhora quiser complementar, fica à vontade. Na verdade, só assim, complementando até o que o Bruno falou, acho que o ambiente, né, a cultura da empresa também pesa muito. Então, tudo precisa começar dentro da cultura da própria empresa. Não só de dar treinamentos, né, mas o que está enraizado ali. Então, se o CEO da empresa trata mal a secretária ou o diretor, provavelmente isso vai vir uma reação em cadeia, né? Então, eu acho que é muito da cultura. A gente sempre bate nessa tecla quando em audiências mesmo, mas assim, em conversas com empresários, que a gente precisa trabalhar a cultura da empresa para que ela tenha uma cultura positiva, um ambiente agradável, que traga ali um certo conforto para o empregado e que gere relações saudáveis. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de tudo. Mas, respondendo a sua pergunta,
Hoje, a legislação ela é bem clara, né, quanto ao assédio moral, desde que comprovadas metas absurdas ou o excesso de metas, né, isso é considerado um assédio moral, as humilhações, até mesmo, eu acho que isso é mais dos antigos, mas existe muito aquelas ameaças, tipo, se você não está satisfeito, pede conta, tem muita gente que queria estar no seu lugar, só pedir demissão. Isso também é considerado assédio. Então, a lei ela é bem ampla, traz alguns exemplos, mas ela é bem ampla e ela traz ali a punição, né? A questão da indenização por danos morais. Então, hoje o judiciário ele não é, como que eu posso te falar? Ele não passa a mão na cabeça do empresário. Tem provas, ficou comprovado, a indenização vai ser devida. E que tipo de provas são essas? Para quem está sofrendo isso nesse momento, o que ele tem que reunir? Desde testemunhas, como gravações, mensagens de e-mail, WhatsApp, até gravações de vídeo, ligações, qualquer tipo de prova, né, desde que seja adquirida por meios lícitos, como o que é meios lícitos, né? Então você vai gravar uma conversa que você está participando, você não pode deixar ali o gravador e sair da sala. Você tem que estar ali participando, as testemunhas precisam ter presenciado a situação ou ter passado por alguma coisa parecida, ter sofrido o assédio da mesma pessoa. E é importante falar que o assédio moral, ele não vem só de superior, né? A gente tem um assédio moral horizontal, que são de colegas que, hierarquicamente falando, estão no mesmo patamar e também existe. E a empresa pode ser responsabilizada caso ela não tome nenhuma atitude para que esse assédio entre os funcionários se encerre. Interessante. Evoluímos bastante. No passado não tinha isso, né? Então, hoje a justiça, como a doutora colocou, não passa a mão na cabeça do empresário. É claro que se você for fazer uma denúncia, tem que ser fundamentada, tem que ser real. Eu sempre falo aqui também, denunciar coisas que não existem também é crime, né? Então tem que ter todo esse cuidado, né? Agora, o Bruno, interessante isso tudo. Agora, na prática, tem um ditado que fala, né? Como é que é mais vale a prática do que a gramática, né? Então, assim, se você está num ambiente de trabalho, também, às vezes, no ambiente, às vezes, tem uma correlação de forças, tem um sujeito que você fala, não vai mexer porque ele é amigo do chefe, ou às vezes tem E aí a pessoa fica meio que encurralada, fala, não posso, eu não tenho por onde mexer. E a gente trabalha, eu li um livro também, só para citar o segundo, não vou citar o outro não, mas assim, ele falava de primeiro quebra de todas as regras, e ele falava assim, olha, o nível principal de influência é na gerência, não está nem no grande escalão, né? É o gerente. Porque o gerente, o gerente, assim, um supervisor, é aquele que trata direto com a equipe, né? Esse é o cara que você tem que focar todas as forças, porque é ele que vai lidar com a equipe. Mas na prática tem essa coisa de, não mexe com o fulano, porque o fulano é amigo do chefe, esse aqui é amigo do sei o quê. Se a empresa não tem uma cultura não, vamos fazer uma coisa para melhor inteligência emocional, para ter mais produtividade. Muitas empresas não têm isso. E aí, como é que o sujeito faz? Pede a conta e vai embora? É o que a doutora comentou, né? A cultura é o alicerce, né? Eu falo que a cultura é aquilo que a gente não permite fazer, né? O que eu não permito que essa empresa vivencie. Eu não permito que os funcionários caçoem dos subordinados. Isso não é permitido, faz parte da minha cultura. Né? Então, quando você tem uma cultura positiva, honesta, e ela vem de cima, né? Não vem do supervisor, ela vem dos sócios, ela vem do CEO. É o jeito de trabalhar. Mas às vezes não vem, né? Ou vem errado, né? Mas aí todas as pessoas, todos os profissionais, Jeremias, têm o poder de escolha. Certo. Hoje você tem que protagonizar a tua carreira e não ficar refém de uma cultura tóxica. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Nem todo mundo tem essa condição, é claro, por isso que eu sempre defendo aqui, planejamento de carreira vai muito além de buscar empregos melhores, tem a ver com o pilar financeiro, tem a ver com o pilar família, tem a ver com você se planejar, ter plano B, C, D. Quer dizer, hoje a carreira ela é múltipla, é uma carreira onde o mercado de trabalho está muito mais competitivo.
onde a competição ela realmente ela é muito aprofundada com a inteligência artificial, muitas profissões vão deixar de existir, outras vão surgir, né, depois da inteligência artificial. Então eu vejo que quando o profissional se prepara antecipadamente, projeta a tua carreira e prioriza trabalhar em culturas que são mais alinhadas ao perfil dessa pessoa, ela tende a se dar melhor. Ela tende a conversar e trocar com gestores, a trabalhar com gestores que falam mais a mesma narrativa dela, Sim, falam a mesma linguagem dela, né? É claro que não existe empresa perfeita, não existe o chefe perfeito, mas a gente pode minimizar o risco, né, de escolher empresas que têm uma cultura, têm valores parecidos com os nossos. E diga-se de passagem, essa geração Z que está aí, né, os jovens que estão entrando, já entraram no mercado de trabalho, esses sim são os mais exigentes com essa questão cultural. Eles não aceitam mais o emprego a qualquer custo, a qualquer salário. Muito mais que salário, eu prefiro trabalhar numa empresa que me gere bem-estar, que me dê benefícios de saúde mental, que eu consiga me enxergar com pertencimento nessa empresa. Eu sou parte dessa empresa, eu não sou realmente só um funcionário. Então, hoje, o jogo é outro. Isso eu vou querer saber mais no segundo intervalo, inclusive perguntando para a doutora Vitória essa questão de terceirização, quarteirização, né? Porque hoje está tudo... Antigamente você podia terceirizar só serviço de limpeza, segurança. Hoje não, as empresas terceirizam de tudo. E como é que está essa relação de trabalho, né? Os terceirizados e quarteirizados também se estressam? Ou aquele que pediu para aquele trabalho ser feito também vai ficar estressado? Tem que ser um workaholic também? Eu quero saber depois do intervalo, trazer essas novidades e mais coisas sobre a área jurídica também e da área da gestão de pessoas aqui com o Bruno. Eu volto já. Oi, tudo bem com você? Obrigado pela companhia. Eu sou o Jeremias Gomes. No ambiente de trabalho moderno, né, o excesso de dedicação virou quase uma regra para muita gente, não é? Mas pode ter sérias consequências ser um workaholic ou um viciado em trabalho, porque acaba afetando não apenas a saúde mental, mas também a física, não é? A nossa vida pessoal e social. E a inteligência emocional surge como uma ferramenta essencial para equilibrar a rotina e evitar o esgotamento. Aqui na LESP, o projeto de lei 93 de 2023 propõe incluir inteligência emocional na educação básica. É uma iniciativa que pode transformar a forma como a gente lidar com o estresse desde cedo. A gente vai entender melhor sobre inteligência emocional no trabalho com os nossos convidados aqui no Alesp Cidadania. Bruno Martins é administrador de empresas e CEO da Trilha Carreira Interativa. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Jeremias. Um prazer falar com todos aqui da TV Alesp. Que ótimo, vai ser muito bom. E com a gente online, Vitória Lopes, advogada trabalhista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Deixa eu começar aqui com o Bruno. Ô Bruno, vamos começar pela definição, né, inteligência emocional, e eu quero que você dê um pouco de exemplo também, né, porque é um tema que no trabalho não é fácil não, né, ter a tal da inteligência emocional. Como que a gente pode conceituar? Aliás, deixa eu antes, rapidinho, só pedir para você se apresentar melhor, porque você trabalha com RH já há um bom tempo, né? Depois eu já emendo a primeira pergunta. Tá legal, Jeremias. Bom, sou Bruno, eu sou sócio e fundador da Trilha Carreira Interativa, uma consultoria especializada em recursos humanos. A gente assessora executivos que estão em transição e também realizamos projetos de treinamento para grandes empresas, né? Então, a gente trabalha, esse tema inteligência emocional para a gente é muito íntimo, né? Porque trabalhamos com o desenvolvimento das pessoas, né? Na capacitação profissional, na melhoria da vida e carreira. Então, para a gente é um prazer falar e compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês aqui na LESP. O que é essa inteligência emocional, especialmente no trabalho? Pois é. Inteligência emocional, muitos dizem que ela é mais importante do que a inteligência racional, o que a gente sempre soube que é o QI, né? Então, o coeficiente de inteligência. Então,
a inteligência emocional nada mais é do que a nossa capacidade de entender, né, nos entendermos, né, emocionalmente e entender também e gerenciar as emoções das outras pessoas. Então, quando Goleman, né, Daniel Goleman, que é o guru da inteligência emocional, ele colocou esse conceito resumido, quer dizer que mais importante do que a habilidade técnica é a forma como eu lido com as emoções das outras pessoas e com as minhas. Por quê? Porque isso cada vez mais está sendo um diferencial nas organizações, nas relações de trabalho, nas relações das lideranças, etc. Né? Então o ambiente fica muito melhor, muito mais calmo, menos tenso, quando você tem inteligência emocional mais aguçada, mais evoluída. Né? E, infelizmente, não é o que a gente vê na realidade das empresas. Né? As empresas realmente têm muitas oportunidades de desenvolver ainda, as pessoas têm muitas oportunidades para se desenvolver na questão da inteligência emocional. Quando vai contratar e durante também. Vocês do RH têm bastante trabalho pela frente, né? Eu li um livro uma vez que chamava Primeiro Quebre Todas as Regras, e é feito pela Gallup, e é tipo o nosso IBGE aqui lá nos Estados Unidos. Então, eles falavam que para contratar astronautas, imagina naquele tempo a NASA, como é que era o processo. E aí eles pegaram, você pega os dois astronautas, passaram pelo mesmo processo, tinha a mesma inteligência, tem todo um treinamento, fizeram tudo igualzinho, bonitinho, né? A mesma condição de saúde, que é uma regra, né? E aí, quando eles voltaram para a Terra, quando caiu com a cápsula no mar, fez todos os procedimentos bonitos. O outro se apavorou, deu uma fobia nele e estragou tudo. Então, para explicar que, assim, por mais que você tente trabalhar essa inteligência emocional, essa questão digamos, mais humana da pessoa, é muito difícil para as empresas de RH acertar, né? Ou hoje já está mais evoluído isso? A gente tem muitos recursos hoje, tá, Jeremias? Então, existem ferramentas, cursos, né, treinamentos muito voltados para desenvolvimento dessa habilidade tão importante que é a inteligência emocional. E, claro, depois da pandemia, né, aconteceu um boom disso, porque a saúde mental, que é um tema central, né, e nunca se falou tanto de problemas de ordem de saúde mental, de problemas de ansiedade, depressão, o famoso burnout, né, que é o esgotamento mental em relação aos trabalhos realizados. A pós-pandemia nos deixou acender um holofote importante para que as pessoas começassem a priorizar melhor as atividades do dia a dia. Por quê? Porque ela é silenciosa, né? Quem não tem inteligência emocional evoluída tende a cair nessa grande armadilha que é se esgotar, que é começar a negligenciar atividades que lhe dão prazer. Então, a inteligência emocional, eu diria que, além de ser uma competência mais valorizada hoje, é sinônimo de longevidade. Me permita até um dado. Primeiro, o Brasil é um país hoje mais ansioso do mundo, né? Com a maior taxa de ansiedade do mundo. E outro ponto, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, existe essa questão da ansiedade, da saúde mental, ela gera um problema de expectativa de vida. Ou seja, eles falaram de 10 a 20 anos. Olha só, é muito assustador, né? Então, coitado do nosso coração, ele tem que trabalhar mais para quem é muito ansioso, né? Vamos trabalhar isso aqui com um pouquinho com os nossos convidados. Deixa eu passar aqui para a doutora Vitória Lopes, ela é da área trabalhista. Fala um pouquinho do seu currículo, doutora, e depois, eu sei que é advogado, eu não sei se advogado tem muita inteligência emocional, vou fazer essa pergunta depois para ela aí. Doutora, por favor. Meu nome é Vitória, sou advogada trabalhista e previdenciária. Meu escritório fica aqui em São José dos Campos e a gente atua exclusivamente para empregados, né? Então, a gente atende esse lado mais frágil da relação, digamos assim. Então, a gente escuta bastante história e a inteligência emocional sempre está ali presente, né? Ou a falta de inteligência emocional sempre está ali presente nas situações mais corriqueiras que a gente busca os direitos na Justiça do Trabalho. Muito bem. Não, sabe por que eu perguntei? Porque assim, o advogado, geralmente, eu já vi isso, né? Ele é muito talhado para o enfrentamento com o outro advogado da outra parte, né? E o ideal é que a gente sempre trabalhe
acordos, enfim, né? Mas Exato. é um pouco de talvez tá no cerne do advogado, né? E outras áreas também, né? Atualmente, né, a gente trabalha muito, até a justiça mesmo se adaptou para trazer assim a possibilidade de maiores acordos. Então, existem ali, tanto com a reforma trabalhista quanto com o novo Código de Processo Civil, que é lá de 2015, né, é, é previsto isso, essas tentativas de acordo, justamente para que a gente consiga sanar ali o litígio de uma maneira mais rápido. Então, é bem legal. Mas, assim, o advogado em si, a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional justamente. É muito. A gente lida com o problema dos outros. Então, assim, a gente precisa separar, né, o nosso profissional do pessoal, não deixar isso interferir, porque é bem complicado mesmo. Sim, com certeza. Agora, doutora, eu faço muito programa aqui sobre burnout, aqui hoje a gente está falando sobre workaholic, mas nas suas pesquisas ou no seu dia a dia, tem chegado à justiça questões de saúde mental no trabalho ou de uma exigência além do normal? Como é que isso chega na justiça? Tem chego muito, né, burnout, que é equiparado a uma doença de trabalho, né, então, acidente de trabalho, então ela causa uma certa estabilidade quando comprovada ali o nexo. Também chega muita questão de assédio moral, porque a gente percebe que quando os líderes em si não possuem uma inteligência emocional, isso transparece para a equipe e acaba resultando em assédio moral, como, por exemplo, metas absurdas, humilhações, não saber lidar ali com o outro, não ter empatia. Então, isso vem aumentando muito, infelizmente. E há condenações, assim, e jurisprudências, enfim, nesses casos, porque tudo depende de prova, que às vezes é meio complicado, né? Mas como que tem sido o desfecho? Não sei se a senhora tem acompanhado. Então, até posso falar em casos que o meu escritório atuou, que de casos mais graves, né, até ter pensões vitalícias determinadas pelo Nossa. judiciário, porque o burnout foi tão grave que isso impactou até a capacidade da pessoa continuar ali desenvolvendo o trabalho, teve uma redução da capacidade, né? Então, resultou em uma pensão vitalícia, como casos que assim não são tão graves e que resultam num dano moral. Mas tendo provas, né, e um bom embasamento das provas, a dano moral, né, a indenização em si é devido, não só o dano moral, mas se você tiver ali gastos com medicamentos, tratamento médicos, eles também são reembolsados. Nossa, é impactante isso, né, Bruno? Essa questão do até chegar a uma condenação de uma pensão vitalícia, Com é certeza. porque, no caso, esse assédio, acho que foi um assédio moral, não sei se a sua doutora citou, Uhum. é complexo. Dá para evitar com um bom treinamento, com uma orientação, né? Mais do que treinamento, eu diria que é uma etapa anterior, Jeremias. Eu acho que a doutora falou uma coisa muito interessante, o que é meu, o que é do outro, né? Resumindo, né? Eu não posso pegar aquilo que é da outra pessoa. E como você faz isso? É um exercício que parece simples, mas não é. Primeiro, a autorregulação, me dar limite. Sabe aquele lance de saber dizer não? E é muito difícil, né? A gente se acostuma durante a vida a procrastinar, né? A não dizer não para muitas coisas, ter conversas corajosas. Então, acho que a autorregulação, ou seja, de você se dar limites, é muito importante para você desenvolver inteligência emocional e reduzir esse estresse das relações, tá? Um outro ponto também, que eu faço, né, um adendo a que a doutora comentou, é a autoconsciência. Entender, olhar para si e entender aonde me estressa, aonde me dói, quais são os meus gatilhos de estresse, quais são os meus gatilhos que eu possa trabalhar para poder viver melhor e entender melhor as pessoas. Você está falando em relação ao líder ou de... Não sei nem se usa essa palavra ainda, subordinado, né? Todos. Todos sem exceção. O líder, na função dele, ele tem que ser empático, ele tem que ser autorregulado, autoconsciente para poder liderar as pessoas, correto? E os subordinados também na função deles. Eu falo isso abertamente para todo tipo de perfil profissional, desde o office boy até o dono da firma.
Eu perguntei a um especialista de RH, não era nem de RH, que veio ao programa, não lembro a área, eu falei, mas isso aí não é uma coisa mais do RH? Ele falou, mas isso é coisa do líder. Mas eu fico pensando, o líder também, às vezes, ele entra na empresa, ele também não tem um treinamento, né? Mas eu não vejo, de certo, em geral, não sei se tem diferença em empresa brasileira e americana, enfim, de RH fazendo treinamentos para essas lideranças, porque elas também precisam de ser treinadas, de ser orientadas, né? Às vezes o cara entra, pega, talvez ele já construiu isso em outras empresas, experiência de vida, mas muitas vezes ele não tem também, né? Protagonismo, Jeremias, eu acho que essa é a palavra-chave. Muitos líderes, eles terceirizam a carreira para as empresas. E isso faz com que eu não desenvolva a melhor técnica de gestão de pessoas. O treinamento, eu falo sempre que é uma injeção de ânimo, é algo pontual. Eu vou absorver, depois de um mês, 2 meses, eu posso estar esquecendo se eu não pratico. É claro que o RH ele tem um papel fundamental para apoiar esse profissional a buscar desenvolvimento. É claro que o RH tem essa função, mas mais do que isso, se o profissional ele não tem entusiasmo para buscar novas técnicas, estudar sobre inteligência emocional, né, ter um mentor, contratar um especialista, nada vai funcionar. O RH hoje não resolve esse tipo de questão. Ele é um apoio, ele é um intermediário e não fim. Entendi. Doutora, fica à vontade para complementar, mas o meu questionamento é em relação à legislação. O que a legislação diz sobre a questão do não é abuso moral, esqueci o nome. Assédio moral. O assédio moral, o esgotamento no trabalho, né? Mas se a senhora quiser complementar, fica à vontade. Na verdade, só assim, complementando até o que o Bruno falou, acho que o ambiente, né, a cultura da empresa também pesa muito. Então, tudo precisa começar dentro da cultura da própria empresa. Não só de dar treinamentos, né, mas o que está enraizado ali. Então, se o CEO da empresa trata mal a secretária ou o diretor, provavelmente isso vai vir uma reação em cadeia, né? Então, eu acho que é muito da cultura. A gente sempre bate nessa tecla quando em audiências mesmo, mas assim, em conversas com empresários, que a gente precisa trabalhar a cultura da empresa para que ela tenha uma cultura positiva, um ambiente agradável, que traga ali um certo conforto para o empregado e que gere relações saudáveis. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de tudo. Mas, respondendo a sua pergunta, hoje a legislação ela é bem clara, né, quanto ao assédio moral, desde que comprovada as metas absurdas ou o excesso de metas, né, isso é considerado um assédio moral, as humilhações, até mesmo, eu acho que isso é mais dos antigos, mas existe muito aquelas ameaças. Tipo, se você não está satisfeito, pede conta. Tem muita gente que queria estar no seu lugar, só pedir demissão. Isso também é considerado assédio. Então, a lei ela é bem ampla, traz alguns exemplos, mas ela é bem ampla e ela traz ali a punição, né? A questão da indenização por danos morais. Então, hoje o judiciário, ele não como que eu posso te falar? Ele não passa a mão na cabeça do empresário. Tem provas, ficou comprovado, a indenização vai ser devida. E que tipo de provas são essas? Para quem está sofrendo isso nesse momento, o que ele tem que reunir? Desde testemunhas, como gravações, mensagens de e-mail, WhatsApp, até gravações de vídeo, ligações, qualquer tipo de prova, né, desde que seja adquirida por meios lícitos, como o que é meios lícitos, né? Então você vai gravar uma conversa que você está participando, você não pode deixar ali o gravador e sair da sala. Você tem que estar ali participando, as testemunhas precisam ter presenciado a situação ou ter passado por alguma coisa parecida, ter sofrido o assédio da mesma pessoa. E é importante falar que o assédio moral, ele não vem só de superior, né? A gente tem um assédio moral horizontal, que são de colegas que, hierarquicamente falando, estão no mesmo patamar e também existe. E a empresa pode ser responsabilizada caso ela não tome nenhuma atitude para que esse assédio entre os funcionários cesse, se encerre.
Interessante. Evoluímos bastante. No passado não tinha isso, né? Então, hoje a justiça, como a doutora colocou, não passa a mão na cabeça do empresário. É claro que se você for fazer uma denúncia, tem que ser fundamentada, tem que ser real. Eu sempre falo aqui também, denunciar coisas que não existem também é crime, né? Então tem que ter todo esse cuidado, né? Agora, Bruno, interessante isso tudo. Agora, na prática, tem um ditado que fala, né? Como é que é mais vale a prática do que a gramática, né? Então, assim, se você está num ambiente de trabalho, também, às vezes, no ambiente, às vezes, tem uma correlação de forças, tem um sujeito que você fala, não vai mexer porque ele é amigo do chefe, ou às vezes tem E aí a pessoa fica meio que encurralada, fala, não posso, eu não tenho por onde mexer. E a gente trabalha, eu li um livro também, só para citar o segundo, não vou citar o outro não, mas assim, ele falava de primeiro quebra de todas as regras, e ele falava assim, olha, o nível principal de influência é na gerência, não está nem no grande escalão, né? É o gerente, porque o gerente, gerente assim, um supervisor, é aquele que trata direto com a equipe, né? Esse é o cara que você tem que focar todas as forças, porque é ele que vai lidar com a equipe. Mas na prática tem essa coisa de, pô, não mexe com o fulano porque o fulano é amigo do chefe, esse aqui é amigo do sei o quê. Se a empresa não tem uma cultura não, vamos fazer uma coisa para melhor inteligência emocional, para ter mais produtividade. Muitas empresas não têm isso. E aí, como é que o sujeito faz? Pede a conta e vai embora? É o que a doutora comentou, né? A cultura é o alicerce, né? Eu falo que a cultura é aquilo que a gente não permite fazer, né? O que eu não permito que essa empresa vivencie. Eu não permito que os funcionários caçoem dos subordinados. Isso não é permitido, faz parte da minha cultura. Né? Então, quando você tem uma cultura positiva, honesta, e ela vem de cima, né? Não vem do supervisor, ela vem dos sócios, ela vem do CEO. É o jeito de trabalhar. Mas às vezes não vem, né? Ou vem errado, né? Mas aí todas as pessoas, todos os profissionais, Jeremias, têm o poder de escolha. Certo. Hoje você tem que protagonizar a tua carreira e não ficar refém de uma cultura tóxica. Entendi. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Nem todo mundo tem essa condição, é claro, por isso que eu sempre defendo aqui, planejamento de carreira vai muito além de buscar empregos melhores. Tem a ver com pilar financeiro, tem a ver com pilar família, tem a ver com você se planejar, ter plano B, C, D. Quer dizer, hoje a carreira ela é múltipla, ela é uma carreira onde o mercado de trabalho está muito mais competitivo, onde a competição ela é muito aprofundada com a inteligência artificial. Muitas profissões vão deixar de existir, outras vão surgir, né, depois da inteligência artificial. Então eu vejo que quando o profissional se prepara antecipadamente, projeta a tua carreira e prioriza trabalhar em culturas que são mais alinhadas ao perfil dessa pessoa, ela tende a se dar melhor. Ela tende a conversar e trocar com gestores, a trabalhar com gestores que falam mais a mesma narrativa dela, falam a mesma linguagem dela, né? É claro que não existe empresa perfeita, não existe o chefe perfeito, mas a gente pode minimizar o risco, né, de escolher empresas que têm uma cultura, têm valores parecidos com os nossos. Diga-se de passagem, essa geração Z que está aí, né, os jovens que estão entrando, já entraram no mercado de trabalho, esses sim são os mais exigentes com essa questão cultural. Eles não aceitam mais o emprego a qualquer custo, a qualquer salário. Muito mais que salário, eu prefiro trabalhar numa empresa que me gere bem-estar, que me dê benefícios de saúde mental, que eu consiga me enxergar com pertencimento nessa empresa. Eu sou parte dessa empresa, eu não sou realmente só um funcionário. Então, hoje, o jogo é outro. Isso eu vou querer saber mais no segundo intervalo, inclusive perguntando para a doutora Vitória essa questão de terceirização, quarteirização, né? Porque hoje está tudo... Antigamente você podia terceirizar só serviço de limpeza, segurança. Hoje não, as empresas terceirizam de tudo. E como é que está essa relação de trabalho, né? Os terceirizados e quarteirizados também se estressam? Ou aquele que pediu para aquele trabalho ser feito também vai ficar estressado? Tem que ser um workaholic também? Eu quero saber depois do intervalo, trazer essas novidades e mais coisas sobre a área jurídica também e da área da gestão de pessoas aqui com o Bruno. Eu volto já.